Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento para o nosso mini curso Fisioterapia Domiciliar na Prática. Para quem perdeu na live de ontem, nós falamos como é possível você conseguir ter um caminho para faturar mais de 10 mil reais por mês no atendimento domiciliar. Essa que é uma das áreas mais lucrativas da fisioterapia. Nessa semana nós estamos fazendo lives sobre fisioterapia domiciliar e, como eu disse, essa live são lives de aquecimento para o nosso mini curso Fisioterapia Domiciliar na Prática, que vai acontecer no dia 5/4, segunda-feira. Se você ainda não se inscreveu nesse mini curso, vale lembrar que ele tem acesso a certificado e vários outros bônus para quem está inscrito e estiver com a gente na aula ao vivo, além de todo o conhecimento que você vai ter acesso lá no dia 5, na segunda-feira, tá bom? Além disso, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira da semana que vem, nós vamos ter lives com convidados e alguns conteúdos inéditos para você. Então, de novo, se você ainda não fez a sua inscrição, não fique de fora, tá bom? Hoje, né? O que importa é hoje, nesse momento, nós vamos ter uma live sobre como precificar o atendimento, o seu atendimento domiciliar. Esse é um assunto bastante delicado, por isso é importante nós termos o quadro novamente aqui para nos auxiliar. Só me corrijam, parece que está um pouquinho torta a câmera, não sei se é impressão minha, porque aqui está meio torto, deixa eu ver. Parecia que estava um pouquinho, mas acho que agora está melhor. Beleza? Sejam todos bem-vindos, tá? Se você não assistiu a live de ontem, eu te convido a entrar no grupo oficial de fisioterapeutas domiciliares do Brasil, que está na minha biografia, nosso grupo do Telegram. Lá eu coloquei a gravação da live disponível para quem está lá no grupo. Então, se você quer assistir a live de ontem, é só você entrar no nosso grupo oficial e conseguir assistir a live de ontem, que vai ficar disponível para vocês lá por tempo por um período limitado, tá bom? Falando sobre precificação, que é o assunto de hoje, né? Eu queria primeiro trazer uma informação bastante relevante e eu tenho certeza que esse provavelmente seja o assunto que dá mais discordância entre fisioterapeutas domiciliares, que é o assunto do referencial. Eu queria colocar aqui no quadro para a gente não se esquecer dessa palavra, porque ela é extremamente importante quando o assunto é precificar o atendimento domiciliar, ou seja, definir o preço adequado dos seus atendimentos. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos. Nós já estamos começando a aula, mas eu peço também para que, se possível, vocês cliquem no aviãozinho aí embaixo e convidem mais fisioterapeutas para estar aqui com a gente. Lembrando que essa live não fica salva, então ou você fica aqui comigo, ou você só vai conseguir ter acesso a essa gravação se você estiver lá no grupo, se a gente liberar essa live, tá bom? Vamos lá dar continuidade. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o referencial. Desculpa, estava pensando em precificação. Referencial. O referencial basicamente é uma tabela de preços, né? A palavra não é tão bonita, mas é basicamente isso, uma tabela de preços. Ou seja, os órgãos reguladores da nossa profissão, o COFITO, né, junto com uma equipe de especialistas, vão lá e fazem análise sobre cada área de atuação, sobre aquilo que os profissionais precisam para realizar aqueles atendimentos, aquele trabalho. Todas as áreas da fisioterapia, área hospitalar, área ortopédica, área neurológica, fisioterapia domiciliar, todas as áreas receberam um preço, ou seja, tem um valor mínimo que deve ser aplicado por cada um desses serviços. Esse referencial ele é importante para que não haja desvalorização da profissão em si, porque existe um preço pré-definido, né, que é de acordo com os valores e a entrega daqueles profissionais para aquilo. E, de novo, para que você não tenha concorrência desleal por preços considerados muito baixos por pessoas que não se importam
com realmente o valor da profissão, que é aquilo que realmente as pessoas enxergam da entrega deles. Então, o referencial ele foi inventado para ser respeitado. Até porque, se você não segue o referencial e você for denunciado em relação a isso, você tem punições por não seguir o referencial. Você começa com uma advertência, que passa para uma multa e que depois pode chegar, dependendo de você continuar repetindo esse ato irregular, você pode chegar até a ser banido da fisioterapia, não poder atuar mais como fisioterapeuta. Então, ou seja, o referencial nasceu para ser seguido e os preços que estão lá são os mínimos que devem ser aplicados pela nossa profissão. Ou seja, se lá no referencial está dizendo que fisioterapia domiciliar custa o valor de R$140, esse é o mínimo que deve ser aplicado. Se você quiser aplicar R$500, se você quiser aplicar R$300, se você quiser aplicar R$1.000, não importa. Você cobra quanto você quiser pelo teu trabalho. Mas o mínimo deveria ser aquilo. Além disso, tem uma outra questão importante do referencial, que é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração para precificar hoje, que existe uma legislação, uma observação lá no referencial, que de acordo com características regionais, você pode cobrar até 20% menos 20% menos do valor do referencial, de acordo com essas características regionais. Ou seja, se a fisioterapia domiciliar está ao valor de R$140, significa que você, de acordo com características regionais, se você achar um argumento que pela sua cidade, por algum motivo, esse valor não dá para ser aplicado, o referencial te permite cobrar 20% a menos do valor que está estipulado no referencial. Se nós estamos falando de R$140, nós estamos falando de aproximadamente R$28 de desconto que você pode dar sobre o seu atendimento. Certo? Estamos de acordo nisso? Então isso quer dizer que o mínimo que deveria ser cobrado por um atendimento domiciliar é o valor de R$109. R$110 para arredondar, porque ninguém vai cobrar R$109 dos seus clientes para ter que dar R$1 de troco, de acordo? Então assim, para arredondar, né, com exceção da fisioterapia neurológica, que tem um valor de precificação um pouco maior, o valor mínimo, aí eu vou apagar aqui, vou colocar aqui em cima, valor mínimo. R$109 não, R$110 porque você não vai dar R$1 de desconto, certo? Vai dar problema isso, R$110. Esse seria o valor mínimo que deveria ser aplicado por atendimentos domiciliares no Brasil, de novo com exceção da fisioterapia neurofuncional, que está no valor de R$176, se eu não me engano. Se der 20% de desconto, vai dar acima dos R$109 que nós estamos citando aqui. Beleza? Isso é o que o nosso referencial diz. A gente precisa trazer isso de cara quando nós falamos sobre precificação de atendimento domiciliar, mas é claro que isso não é somente para fisioterapia domiciliar. Isso serve para todas as áreas de atuação da fisioterapia. Você vai lá no referencial, se você não tem acesso ao referencial desse ano que já foi disponibilizado, ou seja, já tem a tabela de preços do ano de 2022, você pode acessar o nosso grupo do Telegram, lá tem o nosso referencial disponível para vocês. Beleza, qualquer área de atuação na fisioterapia, você vai lá, vê a área de atuação, tem aquela questão dos 20% de acordo com as características regionais, acaba sendo uma brecha que você pode se aproveitar, e aí de acordo com aquilo você vai fazer a precificação dos seus atendimentos. Agora é o seguinte, uma das coisas que acontece muito, né, e eu como comunicador e influenciador há mais de 6 anos, já conversei com vários fisioterapeutas, já fiz curso em vários estados do Brasil, eu sei que a maioria das pessoas acha que esse preço aqui, ele é muito caro, ou seja, é difícil de ser aplicado na maioria das regiões do Brasil, ou seja,
Ah, se eu cobrar esse preço, eu não vou ter paciente. Se eu cobrar esse preço, ninguém vai pagar pelo meu atendimento. Isso é impossível de ser aplicado na minha cidade. Isso é ser... Beleza, eu conheço essa argumentação e isso pode fazer sentido ou não. Na minha concepção, eu acho que dá sim para você construir um serviço que você consegue cobrar o valor justo pelo seu atendimento domiciliar. Mas, assim como eu falei sobre a questão dos 10 mil reais da última aula, eu tenho certeza que não vai ser todo mundo que vai conseguir isso. Assim como não vai ser todo mundo que vai conseguir cobrar 10 mil reais por mês, ganhar 10 mil reais por mês no atendimento domiciliar, não vai ser todo mundo que vai cobrar o referencial no fisioterapia domiciliar e vai ter a sua agenda cheia. Uma coisa é você cobrar o referencial e ter 2, 3 pacientes. Outra coisa é você cobrar o referencial assim como eu faço, hoje cobrando até acima do referencial e ter a sua agenda cheia. E ter pacientes que faltam muito pouco. E um paciente sai da agenda, você já consegue colocar outro no lugar. Que aí tira aquela questão que todo mundo fala no atendimento domiciliar, clínica e consultório, não dá para ter previsibilidade do meu caixa. Porque uma semana tem 3 pacientes, na outra semana tem 1, na outra tem 7. Muito pelo contrário. O meu serviço domiciliar tem uma meta e todos os meses a gente está muito de olho nos indicativos e nós aplicamos regras, contrato dentro dos atendimentos domiciliares que nos dá muita segurança, muita tranquilidade de que a gente vai saber quando um paciente vai sair e a gente vai ter recursos para colocar outro no lugar o mais rápido possível. Ou seja, é possível fazer isso dentro do atendimento domiciliar. Nós estamos falando isso nessa maratona de lives. Nós vamos falar sobre isso no mini curso que você tem que fazer a sua inscrição para ter acesso a esse conteúdo. E de novo, nós temos isso ainda mais aprofundado dentro do meu curso online, que é o Fisioterapia Domiciliar Master, certo? Dá para fazer. Todo mundo vai conseguir? Com certeza não. Como vocês podem saber já, hoje a realidade do Brasil, quando a gente fala de atendimento domiciliar, são vários fisioterapeutas cobrando 30, são vários fisioterapeutas cobrando 50, são vários fisioterapeutas cobrando 60 reais pelos seus atendimentos domiciliares. Muitas vezes eu recebo várias pessoas dizendo de uma série de profissionais da área da saúde cobrando 400 reais por mês para realizar atendimentos domiciliares 2 vezes por semana. Ou seja, a gente entende que isso acontece, mas com concorrência desleal a gente combate com denúncia. Nós temos os números de denúncia dentro do nosso CREFITO e que se a gente realmente tem provas de que se esses profissionais estão cobrando um valor irregular ao referencial, a gente tem que denunciar. A gente não pode querer concorrer pelo preço mais barato. Porque se a gente entrar nessa briga, a tendência é que cada vez mais o preço do atendimento domiciliar caia. Quando na verdade ele tem que subir, assim como a inflação, assim como todas as outras coisas no mundo. Cada vez mais as coisas ficam mais caras. E se o teu preço do atendimento, do seu atendimento, não acompanhar isso, logo mais você estará trabalhando, para pagar as contas, basicamente, ou você acaba ficando no vermelho por não saber fazer isso da forma adequada. Por incrível que pareça, esse valor aqui, gente, ele foi levado várias coisas em consideração para estipular isso. E os fisioterapeutas domiciliares, eu vou apagar aqui que eu acho que a gente já compreendeu essa questão, os fisioterapeutas domiciliares não entendem a necessidade de cobrar esse preço pelo simples fato de que eles ignoram várias situações importantes, não pagam vários impostos e aí eles imaginam que por causa disso sobra dinheiro e dá para ele cobrar mais barato. Esse é o principal erro aqui. Então, se você falar assim para mim, Gabriel, se eu cobrar 60 reais pelos meus atendimentos domiciliares, eu vou conseguir ganhar 5 mil reais por mês e vou conseguir pagar todas as minhas contas. Pode ser que realmente isso aconteça, gente. Pode ser que realmente isso aconteça. E isso é possível de acontecer. Você ter um bom salário, vamos dizer assim, cobrando 60 reais nos seus atendimentos domiciliares. O problema é que a maioria dos casos dos fisioterapeutas domiciliares, eles ignoram várias coisas, esquecem várias coisas que eles têm direito
E aí, eles só pegam o dinheiro que eles ganharam dos seus pacientes, colocam no seu bolso e pagam as suas contas. Então não existe um desenvolvimento e nem uma análise macro sobre o seu negócio. Quando você se aposentar, você está ferrado. Você não vai tirar férias, você não vai ter 13º, o teu serviço está sendo precificado de forma errada, você está trabalhando de forma irregular, você não tem empresa, você não tem registro autônomo. E aí sim é muito fácil você pegar e colocar esse dinheiro no bolso, sendo que todo o outro restante está tudo errado. Está tudo errado. Então pode ser que essa precificação de R$60 do atendimento domiciliar, colocado tudo no bolso, realmente te permita fazer essas coisas que você está dizendo que você precisa fazer. Mas o referencial, quando ele definiu aquele preço, ele levou em consideração que o fisioterapeuta domiciliar tem tempo de deslocação entre um paciente e outro, e alguém tem que pagar por isso. Que o fisioterapeuta domiciliar, ele paga imposto, e isso tem que ser levado em consideração na hora de precificar. Que o fisioterapeuta domiciliar precisa de férias, precisa de 13º, ele tem depreciação do imóvel, do automóvel. Tudo isso foi levado em consideração. Então, se você ignora todo esse restante, aí sim faz sentido. Ah, Gabriel, se eu cobro R$60, eu ganho super bem. Eu já tive alunos que participaram da minha mentoria ou que participaram do Fisioterapia Domiciliar Master que falavam isso pra mim. Cara, mas eu cobro R$70, eu tenho 10 pacientes, eu ganho super bem. E aí eu falo a mesma coisa que eu falei na última live. Faturamento não é salário. Tudo que você ganha não é o teu salário. Se você pensar assim, a tua empresa no primeiro programa vai quebrar. Se você pensar assim, você nunca vai expandir o seu negócio e ter pessoas trabalhando para você. Se você pensar assim, você vai sempre estar trabalhando de forma irregular no atendimento domiciliar. E de novo, uma hora você vai ter problema com isso. Uma hora você vai ter problema com isso. E mesmo que você não tenha, o fato de você precificar da forma adequada é para que você possa, de novo, conseguir atrair para a sua vida tudo aquilo que você deseja. Então, quantos fisioterapeutas domiciliares, deixa eu perguntar aí, nós estamos com 26 pessoas aqui ao vivo. Quantos de vocês são fisioterapeutas domiciliares? Coloca aí sim ou não, só para a gente ter uma ideia se todo mundo é fisioterapeuta domiciliar. Aí, eu vou perguntar para vocês o seguinte, vocês que são fisioterapeutas domiciliares, quantos de vocês têm acesso a 13º salário? Quantos de vocês que estão aqui na live comigo têm acesso a 13º salário? Ou seja, você chega lá no final do ano, você vai tirar férias, Natal, Ano Novo, época de festas. Quantos de vocês têm acesso a 13º salário? Será que o fisioterapeuta domiciliar ele pode ter acesso ao 13º salário? Será que o fisioterapeuta domiciliar ele pode se afastar por causa de lesão, por causa que ele vai ter que fazer uma cirurgia e continuar recebendo durante esse período? Será que o fisioterapeuta domiciliar tem esse direito? Será que o fisioterapeuta domiciliar ele tem? Só que para que você faça isso, você tem que seguir algumas questões de precificação. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Se vocês não cobrarem o referencial, se vocês não criarem estratégias para conseguir chegar até o referencial, e existem várias estratégias, que não vai ser aquilo que a gente vai falar para vocês, porque eu não tenho como resolver todas as pendências de vocês em uma live. Eu posso resolver isso no meu curso, eu posso resolver isso no meu mini curso, eu posso ir trabalhando isso, mas eu não tenho como resolver tudo isso. Eu gostaria de quebrar objeções e mostrar para vocês como é possível cobrar o referencial. Porque eu cobro referencial numa cidade de 300 mil habitantes. Os profissionais que vêm trabalhar comigo, eles já entram no meu serviço cobrando referencial. E ninguém questiona se eles têm a mesma capacidade que eu tenho, se eles têm a mesma experiência que eu tenho, porque existe uma estruturação de negócio por trás que a gente não segue para cliente. Se o cliente chega e fala, tá caro, beleza, olha, esse é o meu serviço, esses são os meus diferenciais, é isso que eu te proponho. Se tá caro para você, eu posso te facilitar com outras formas de pagamento, mas se mesmo assim não for possível, infelizmente nesse momento eu não consigo te ajudar.
Infelizmente eu não consigo te ajudar nesse momento. Mas com certeza terá alguma pessoa que eu vou conseguir ajudar, então eu preciso esperar e deixar espaço na minha agenda para que quando essa pessoa aparecer, eu tenha horário para atender essa pessoa. Ou seja, quando você começa a cobrar mais caro, referencial, 150, 200 reais por um atendimento, naturalmente nem todo mundo vai falar sim para você. Você vai receber mais nãos do que sim. Hoje, eu tenho a minha agenda cheia, mas quando eu abro a minha agenda para conseguir alguns pacientes, eu sim recebo mais não do que sim. Porque não é qualquer pessoa que tem a condição de investir 3 mil reais num tratamento de fisioterapia durante 2 meses. Não é qualquer pessoa que tem condição de investir 3 mil reais num tratamento de fisioterapia por 3 meses. Deveria sim, porque a saúde é importante. Para mim, qualquer cliente que diz para mim, eu não tenho condição de pagar a sua fisioterapia e tem um carro na garagem, para mim é balela. Para mim é balela. Porque se você realmente quer priorizar a tua saúde, você vende o teu carro, compra o mais barato e paga a fisioterapia. Se você tem um iPhone e você não tem dinheiro para pagar a fisioterapia, é balela. Porque se você vender o teu iPhone e pegar um celular mais simples, você consegue pagar 2, 3 meses de fisioterapia. Então não diga para mim que você não tem como conseguir o dinheiro. Diga para mim, isso não é uma prioridade para mim nesse momento. Porque se fosse uma prioridade, você arrumaria o dinheiro para fazer esse tratamento. E de novo, não são todos os clientes que vão conseguir pagar o preço do teu atendimento. É por isso que quando você vai subir no seu preço, você precisa aumentar o funil de captação de clientes. Você precisa direcionar mais clientes para a tua agenda, porque você vai receber mais nãos, mas você vai ter mais chance de encontrar um sim. Agora, se você divulga só para 2 pessoas, a chance de você receber um não dessas 2 pessoas e não ter nenhum sim é menor. Agora, se você divulga para 50 pessoas, a chance de você encontrar uma pessoa que vai considerar cuidar da saúde uma prioridade é muito maior. Entendem o que eu estou querendo dizer para vocês? Então não fiquem com essa cabeça de que se uma pessoa falou não para você, é porque teu preço não serve, é porque teu preço é caro, é porque você não pode cobrar isso. Não, não é. Não é assim que funciona. E de novo, antes de chegar no conteúdo teórico realmente, que é falar sobre a precificação, eu precisei parar e falar sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai ser um limitante na tua cabeça. Você vai falar assim, na minha cidade eu não posso cobrar 110 reais o atendimento domiciliar. As pessoas não pagam. Eu já tentei algumas vezes e eu recebi nãos das pessoas. De novo, não é porque o teu preço está errado. É porque, a tua estratégia de venda não está sendo boa, você não está agregando valor e diferenciais no teu serviço, você não está tendo um grande funil de captação para receber mais nãos até achar um sim. Então, e você talvez não persistiu tempo suficiente para conseguir mostrar o valor do teu atendimento, usando as redes sociais, agregando, entregando, gerando prova social. As pessoas que vocês atendem, vocês geram resultado, pega depoimento do cliente. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, por isso, antes de começar o conteúdo realmente de precificação, eu tentei quebrar essas barreiras de vocês aí, para que vocês consigam entender o que eu vou trazer aqui para vocês. Eu garanto para vocês que vocês precisam cobrar o valor do referencial para conseguir atingir os objetivos profissionais e pessoais que vocês estão desejando, tá? Vamos lá. Existem alguns pilares da precificação. Vou colocar aqui do preço. Que serão bastante importantes para você definir o preço do seu atendimento, tá bom? O primeiro pilar que a gente considera importante é carga horária de trabalho, tá bom? Então vou colocar aqui, do ladinho. Então a gente está falando sobre preço, ok? E aí, o primeiro pilar é a carga horária de trabalho. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso para vocês e por que a carga horária de trabalho é importante. Porque se você trabalha 20 horas por semana, você consegue atender um número X de pacientes. Nós falamos sobre isso na live passada. Se você atende
40 horas por semana, você consegue atender mais pacientes. Ou seja, você vai conseguir precificar de forma diferente para conseguir atingir os seus objetivos. Ou seja, a carga horária de trabalho ela é relevante para a definição do preço do seu atendimento. Primeiro ponto, tá bom? O segundo ponto é o tempo do teu atendimento. Ou seja, duração do atendimento. Que também é outro fator importante na hora de definir o tempo. Nós falamos disso na aula passada. Antes eu falei sobre isso na live passada, na live de ontem, que tinha um tempo que meu atendimento tinha duração de 1 hora. 1 hora. E aí, dentro dessa 1 hora, eu tinha mais 30 minutos de locação até um paciente. Ou seja, eu precisava de 1h30 para atender um paciente domiciliar. Com o tempo, eu reduzi o tempo do meu atendimento para 40 minutos e o tempo máximo de deslocação entre um paciente e outro era 20 minutos. Ou seja, era 1 hora por dia destinado a cada cliente. Isso me permitiu, ao final da semana, do dia, em vez de atender 5 pacientes, atender 8. Ou seja, isso aumentava o meu faturamento e isso me permitia também uma precificação diferente, certo? Então são algumas questões que são levadas em consideração na hora de fazer o preço. Outra coisa que influencia no preço é o salário desejado pelo profissional. Ok? Então o salário que você deseja ganhar também está relacionado ao teu preço. Se você quer ter um salário de 5 mil reais, você precisa estruturar o teu negócio de uma forma que ele vai conseguir, quando atingir as suas metas, te proporcionar um salário de 5 mil reais. Se você quer um salário de 10 mil reais, você precisa pensar em estratégias e precificar o seu atendimento de uma forma que te leve aos 10 mil reais. Existem algumas pessoas que não percebem isso, mas vocês falam assim, ó, por exemplo, para mim, Gabriel, eu quero ganhar 10 mil reais. Um exemplo, com 10 mil reais. Aí a gente olha na tua agenda e percebe que você pode trabalhar só 20 horas por semana. Porque você já trabalha lá numa outra instituição, você já trabalha na carteira de trabalho, você já trabalha pelo SUS, pelo hospital, e você só tem mais 2 dias para atender domicílio. Certo? E aí, dentro desses 2 dias, você cobra 70 reais os seus atendimentos domiciliares. Mesmo que você lote a tua agenda, você não vai conseguir atingir os 10 mil reais que você deseja. Por quê? Porque o tempo não é compatível com o preço do que você está cobrando. Então você não vai conseguir atingir aquilo que você quer. Certo? Então, de novo, carga horária de trabalho, duração do atendimento e salário desejado estão diretamente ligados ao preço que você vai cobrar no teu atendimento. Além disso, também é importante levar em consideração margem de lucro. Ou seja, nós falamos na última live que faturamento não é salário. Ou seja, tudo que você ganha não vai para o teu bolso. Não é assim que funciona. Ou seja, o teu salário não é a mesma coisa que a margem de lucro que você quer para a tua empresa. Porque o teu salário é uma coisa, a margem de lucro para a empresa é outra, que vai fortalecer o caixa da empresa, que vai te permitir investir mais em equipamento, em mais cursos, em pagar funcionário. Então precisa ser levado em consideração a margem de preço. Porque se você precificar só levando em consideração quanto você quer ganhar de salário, eu quero ganhar 5 mil de salário. Ou seja, eu preciso ganhar 5 mil no domiciliar. Você só está pensando em você. Você só está pensando na tua vida e não está pensando no teu atendimento domiciliar. Então, de novo, essa é uma questão que você tem que levar em consideração. Margem de lucro. E o último, de forma simplificada, porque isso aqui é uma live dentro do Fisioterapia Domiciliar Master, nós temos conteúdos muito mais aprofundados do que esse, mas de forma simplificada, além de carga horária, além de duração de atendimento, além de salário desejado e além de margem de lucro, vocês têm que levar em consideração também as despesas fixas e variáveis.
ok? E aqui geralmente vive o principal erro do fisioterapeuta domiciliar. Toda vez que eu converso com especialistas em finanças, com pessoas que têm um entendimento sobre precificação de serviço, eles sempre falam a mesma coisa. Cara, é difícil precificar o atendimento domiciliar, porque existem algumas despesas variáveis ocultas que muitas vezes a gente deixa de lado na hora de precificar. E as pessoas acabam esquecendo disso. Um exemplo disso, mais simples de todos, é a depreciação do automóvel. Ou seja, o automóvel, o carro, ele vai perdendo valor de mercado durante os anos. E você precisa do automóvel para trabalhar. Ou seja, você deveria levar em consideração a depreciação do teu carro durante o período que você utiliza ele para trabalhar, na hora de precificar o teu atendimento. Existe uma forma de você calcular a depreciação de um carro ano após ano. Porque se você faz atendimento domiciliar, você roda muito mais, você desgasta muito mais o carro, você aumenta muito a quilometragem do carro. Na hora que você for vender o carro, as pessoas vão falar assim, ah, mas esse carro está muito rodado, então ele vale menos do que a maioria. Então, de novo, por isso o atendimento domiciliar, ele tem as suas individualidades. Vamos falar individualmente sobre cada uma dessas questões e depois eu vou tentar mostrar para vocês na prática como é que vocês vão fazer para definir o preço do seu atendimento domiciliar da forma adequada, tá bom? Mas até agora, vocês já entenderam a importância de vocês seguirem o valor do referencial, por que o teu salário não é tudo que é o mais importante, e vocês também já entenderam que se você tiver algum problema com concorrência desleal, você precisa denunciar, certo? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão comigo? Manda ali coraçãozinho ali ó, no chat, para mim ver se vocês estão comigo. Existe uma questão, uma coisa que faz muita diferença na minha vida especificamente. Existem alguns assuntos mais complexos que a maioria das pessoas não quer estudar. As pessoas não querem estudar. Ah, tipo assim, eu não quero estudar isso. Por que a maioria da população brasileira não fala inglês? Porque o inglês é importante? É. As principais literaturas, os principais artigos científicos estão em inglês. Ah, existem muito mais conteúdos na língua inglesa. Te abre uma porta para você fazer cursos no mundo inteiro. Mas por que a maioria das pessoas não estudam inglês? Porque não é fácil, porque é difícil. Então as pessoas, esse tema é muito difícil, deixa pra lá, não vou estudar isso aí não. A mesma coisa acontece numa live como essa, que é sobre precificação. Você entra na live e fala assim, cara, isso é meio complexo. Ah, não quero estudar essa porra não, deixa pra lá. Ah, já tá dando certo, eu tô cobrando um preço ali, é só definir o preço, se tiver dando dinheiro no meu bolso, tá valendo esse preço. E aí a pessoa fala, não vou estudar essa parada. Tá, isso aí é o quê? É mimimi. Isso aí é tipo, porra, não estou disposto a pagar o preço pelos resultados que eu quero. Eu não quero estudar uma parada que é importante para a minha vida. Ou seja, por mais que pareça difícil entender sobre precificação nesse momento, e talvez você não consiga ver a importância sobre isso para a tua vida, eu estou dizendo para você, não é tão difícil assim quanto parece. Não é tão difícil assim quanto parece. Então, para de mimimi, para de ser tão bonzinho com você, pega o papel e caneta e anota e tenta precificar o teu atendimento da forma adequada. Para de pegar um conteúdo difícil e falar assim, eu não sou capaz. Para de pegar um livro e falar, eu não sou capaz. Para de ir na academia e falar, eu não consigo ir. Eu não consigo parar de tomar Coca-Cola. Você consegue, meu. Você consegue, mas você tem que querer. Para de dizer que não dá para cobrar esse preço no teu atendimento. Para de falar sobre essas coisas que elas só te jogam para baixo. Seja positivo, acredite em você, não seja tão bonzinho com você, estuda. Para de fechar a live para ir olhar outra coisa que não vai trazer aquilo que você quer hoje para a tua vida. Foca aqui comigo, fica aqui comigo, vale a pena, tá bom? Vamos lá. Isso também está ligado à carga horária de trabalho. Meu, pra mim, quando os meus alunos ainda não construíram nada, não compraram
a sua casa, não compraram o seu carro, não fizeram uma viagem internacional, não conhecem uma praia, e eles viram para mim e falam assim, ah, eu quero trabalhar menos horas. Meu, você tá de brincadeira comigo. Então você não fala para mim que você quer ganhar 10 mil reais, 20 mil reais, você quer fazer isso, você quer viajar para Europa, você quer comprar, se você não quer trabalhar, meu. Me desculpa. Não dá, gente. Para ganhar dinheiro você precisa trabalhar. Então assim, por mais que a gente esteja caindo nessa conversa de a vida boa é quem trabalha pouco e ganha muito, esse papo, eu mesmo falo sobre isso, sobre qualidade de vida. Eu parei de trabalhar no sábado, eu parei de trabalhar no domingo, eu parei de trabalhar nos feriados, eu tenho férias todos os anos. Eu realmente consigo aproveitar a vida muito mais do que eu aproveitei nos 3 primeiros anos de formado. Mas hoje eu sou muito mais eficiente no meu modelo de trabalho. As pessoas não veem que todas as noites eu estou trabalhando aqui. Estou fazendo live, estou criando conteúdo, estou dando aula. Nos finais de semana eu não estou atendendo, mas eu estou preparando conteúdo, eu estou estudando, estou fazendo alguma coisa. Então assim, o fato de eu não atender não significa que eu não trabalhe. Pelo contrário, eu trabalho muito mais do que anos anteriores, mas de forma muito mais eficiente. Eu gasto muito menos energia do que antes. Ou seja, eu consigo reorganizar o meu tempo melhor. Ou seja, se você ainda não conquistou as coisas que você deseja, se você não encontrou o teu espaço no mercado, não comprou tua casa, não comprou teu carro, não tem uma fonte de renda alta, desculpa, amigão, mas você precisa trabalhar. Você precisa ter uma carga horária de trabalho. Você precisa ter uma carga horária de trabalho. E para ter um padrão aí para vocês se apegarem, qualquer cidadão normal que trabalhe das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira e sábado, meio período, 4 horas, trabalham 44 horas semanais. Então a gente parte desse princípio, de que você é capaz tranquilamente de trabalhar 44 horas semanais. Ou seja, dará uns 5 dias de trabalho, mais meio período no final de semana. Você precisa trabalhar as 44 horas semanais? Não, você pode trabalhar menos, você pode trabalhar mais, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas vamos partir desse princípio, de que a gente é capaz, num dia bem organizado, de trabalhar 44 horas semanais. Só que tem uma outra questão aí. O atendimento domiciliar não é somente o tempo do atendimento. Você tem o tempo de deslocação entre um paciente e outro. E isso acaba sendo relevante. Isso acaba sendo relevante. Se você gasta muito tempo de um paciente para o outro, sobe muito o tempo do teu atendimento e você vai conseguir atender menos pacientes dentro de um período de 44 horas. Se você tem deslocações curtas, isso te permite atender mais pacientes em menos tempo. Certo? Então, para que você consiga ter mais resultado, mais faturamento, cobrando um preço justo, qual é a minha sugestão para você? Reduz o tempo do teu atendimento ao máximo que você acha possível, sem perder a qualidade do teu atendimento. 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, 1 hora. Vai tentando reduzir ao máximo sem que você perca a qualidade. E uma outra questão importante quando a gente fala de carga horária de trabalho é que você consiga fazer com que os seus clientes te permitam escolher os horários de atendimento dos serviços domiciliares. Isso é essencial, gente. No meu serviço não tem essa opção. O cliente, ele pode dizer alguns horários de preferência dele, mas ele não escolhe o horário da fisioterapia. Gabriel, isso acontecia bastante no meu começo. Gabriel, os pacientes diziam para mim que só podia ser esse horário. Beleza, pode ser que ele diga isso para você, mas a precificação é diferente para o cliente que quer escolher o horário. E olha, eu vou falar para você, se o horário que ele escolher não for compatível para mim, eu não tenho jeito de organizar, eu rejeito o paciente. De verdade, isso já aconteceu. O paciente só podia aquele horário, era um horário péssimo para mim, porque ele morava numa região totalmente afastada, eu não tinha como organizar minha agenda para os horários que ele queria. Então eu não ia destruir a minha agenda em 2 dias
porque esse cliente só pode aquele horário. E aí às vezes você chega lá na casa do cliente, aí você pergunta pro cliente, o que você fez hoje? Cara, não fiz nada, fiquei o dia inteiro em casa. Mas ele só podia fazer a fisioterapia às 3 horas da tarde. Ele só podia fazer a fisioterapia às 5 horas da tarde. Aí não é justo com o fisioterapeuta que tem uma dificuldade muito grande de conseguir organizar a agenda do atendimento domiciliar. E tem mais uma outra questão aí, gente. Não é só o fato de eu escolher o horário da fisioterapia, é também que, caso for necessário, eu possa trocar o horário da fisioterapia. Porque a agenda domiciliar, ela está em constante modificação, ela está sempre mudando. Então um paciente para, outro começa. Uma hora a agenda está encaixadinha, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro, sai de um, vai para outro. Chega um momento que não está mais assim. Porque o fulano que estava na metade da agenda saiu. E aí o que eu preciso fazer? Reorganizar de novo. Troca a Dona Maria para as 3 horas, troca o seu João para as 4, coloca vocês às 5, eu começo a atender às 2 horas da tarde. Quando entrar um paciente novo, eu vou encaixar ele às 2 da tarde. E aí a agenda fica mais enxuta. Quando eu saio de casa, eu atendo um atrás do outro e a agenda está organizada. Muitas vezes eu preciso trocar o paciente de horário. Gabriel, como que você faz isso? Sendo sincero com o cliente desde o primeiro contato. Olha, o serviço domiciliar é assim. Não tem como eu sair diferente. Porque eu não tenho como sair para ir para um lugar, voltar, isso aumenta muito os custos do meu serviço. Não só pela questão de combustível, gente, mas também pela questão de tempo. Gente, tempo é o bem mais precioso das pessoas. Se você sai de casa e fica esperando 15 minutos até o próximo paciente, para não trocar o horário dele, que é às 4 horas, você está perdendo tempo. Esses 15 minutos, se você juntar um pouquinho mais, você consegue atender mais um paciente no final do dia. Não dá para acontecer isso no atendimento domiciliar. Então, essas são as duas primeiras questões que eu levo em consideração na hora de precificar. A quantas horas por dia eu tenho para trabalhar, quantas horas por dia eu tenho para trabalhar, e qual é a duração do meu atendimento. Ou seja, quanto tempo o meu atendimento dura e quanto tempo de deslocação eu tenho de um paciente e outro. De forma prática, contando para vocês, assim, para vocês entenderem de forma mais prática, eu atendo 20 horas por semana. 20 horas por semana. Cada atendimento tem duração de 40 minutos e cada deslocação é de no máximo 20 minutos. Se for mais do que 20 minutos, esse paciente ou vai ser o primeiro paciente do dia, ou o último paciente do dia, ou o primeiro paciente da manhã, o primeiro paciente da tarde, pode ser essa possibilidade, ou o último paciente da tarde. Mas naturalmente esse cliente pagará um preço maior do que os outros clientes, porque o tempo de deslocação e o gasto de combustível desse cliente é maior, tá? Então basicamente é isso, primeiro horário do dia, último horário da manhã, primeiro horário da tarde, último horário da tarde. Esse paciente cobra um pouco mais alto, então pela lógica eu uso 1 hora do meu dia para atender cada um dos meus pacientes. 1 hora do meu dia para atender cada um dos meus pacientes. É basicamente isso. Então o que eu estou querendo dizer? Que se eu trabalho 20 horas por semana, eu basicamente consigo atender 20 pacientes por semana. Porque dentro da minha organização, da minha agenda, isso é possível. Certo? Então eu já tenho uma informação importante. Eu consigo atender somente 20 pacientes ou 20 horários por semana. Então, com essa carga horária, com esse número de atendimentos que eu consigo fazer, eu preciso achar um preço que eu consiga conquistar o meu salário desejado, a margem de lucro dos meus serviços e ainda assim ter as minhas despesas fixas e variadas pagas. Olha que complexo isso. Complexo, né? Olha que interessante. Então, com a carga horária de trabalho e o número de atendimentos que eu consigo realizar, eu preciso atingir o meu salário desejado, achar um preço que eu consigo conseguir o meu salário desejado, a margem de lucro e pagar as despesas fixas e variáveis. Pegaram a linha de raciocínio? Deixa eu perguntar para vocês. Tá difícil até agora? Respondam aí no chat para mim. Vocês estão comigo? Tá complexo a explicação? Tá tranquilo? Tá fácil? Vocês estão conseguindo entender com facilidade? Tenham alguma dúvida até esse momento? Aproveitem para perguntar. Às vezes na live, eu pego no tranco aqui e eu esqueço que existem alunos do outro lado que têm dúvidas, né?
Porque às vezes vocês podem perguntar alguma coisa nesse momento e às vezes vocês esqueceram. Fala, Mateuzinho, tudo bem, meu querido? Obrigado, irmão. Grande abraço para você. Está tranquilo, legal, está tranquilo. Beleza, vamos dar continuidade então. E aí eu preciso pensar no meu salário desejado. Aí alguém vai falar assim para mim, a Dayana vai falar aqui para mim, ou a Manu vai falar para mim, pô, Gabriel, o meu salário desejado é 10 mil reais. Porra, legal, fico feliz por você. O meu salário hoje não é 10 mil reais, nem de perto. Não é porque o caixa da minha empresa não tem condição de me pagar 10 mil reais de salário. Então o meu salário não é 10 mil reais. E uma outra questão que vocês têm que levar em consideração é o seguinte, na hora de você definir o teu salário desejado, né, você tem que pensar quanto um profissional na mesma situação que você, fazendo a mesma coisa que você faz, ganharia por esse serviço. Porque a tua empresa, ela não tem que te pagar um salário de acordo com aquilo que a empresa ganha. A empresa ganha 20 mil, então ela pode te pagar um salário de 15 mil. Não. A empresa tem que te pagar um salário que é compatível com o que você faz e o preço de mercado. Nossa, Gabriel, mas eu sou tão bom, a minha empresa gera 20 mil reais e eu vou ganhar 5 mil de salário? Sim. Porque o que você não está percebendo é que, na verdade, o lucro, depois, você vai pegar uma porcentagem do lucro e vai distribuir no final do ano, a cada 6 meses. Cada empresa faz isso de uma forma. Então, o que você precisa fazer primeiro? Margem de lucro, fortalecer o caixa. A cada 6 meses o caixa está gordo, você conseguiu realmente guardar dinheiro, aí você distribui uma margem de lucro para os donos, né? Que no caso é você. Até então, você tem que ter um salário desejado, compatível com o valor de mercado e com aquilo que você faz. Ou seja, hoje, dando uma dica para vocês aqui, hoje eu tenho um salário meio gordinho, porque os meus custos de vida são um pouco altos. Mas o meu salário não deveria ser esse. O meu salário é 5 mil reais hoje. A Fisioterapia Domiciliar Master me paga, eu, Gabriel, fisioterapeuta, 5 mil reais por mês. Esse é o meu salário. Inclusive, com esse salário, o caixa está meio apertado, né? Das minhas vidas pessoais. Eu gostaria de ter um salário maior, mas esse é o valor compatível com o valor do mercado, ou seja, se eu contratasse um outro fisioterapeuta domiciliar para trabalhar 20 horas, ele ganharia menos do que eu. Olha só que interessante. Se eu contratasse um outro fisioterapeuta domiciliar para trabalhar a mesma carga do que eu, ele ganharia menos do que eu. Ou seja, o meu salário já é muito alto. E a minha empresa, ela sofre para ter que pagar o meu salário. Então você tem que pensar nisso. Quanto que você deveria ganhar? Quanto deveria ter o seu salário como fisioterapeuta? Você não tem que pensar na tua vida, no que você ganha, no que você gasta, na tua escola, no teu filho, na tua alimentação, no teu sushi. Não. Você tem que pensar num salário compatível com a tua empresa. Porque na hora de precificar, você vai ter que levar em consideração isso. Você vai ter que levar em consideração isso. É difícil fazer isso, né? Dói um pouco. É um processo meio difícil. Como assim, Gabriel, de entender que eu ganho, eu trabalho e consigo fazer que minha empresa ganhe 8 mil reais, mas o meu salário é 3 mil reais. Como assim? É assim que é a vida real, gente. É assim que uma empresa funciona. Então vocês precisam definir um salário que seja compatível. Porque senão, gente, valia a pena mandar você embora e contratar uma outra pessoa que a tua empresa ia continuar crescendo. Quanto um fisioterapeuta, assim como você, ganharia para fazer o teu trabalho? É isso que a tua empresa tem que pagar para você. Você pode ter alguns adicionais, você pode pagar um pouco mais para você? Pode, se isso for compatível com o caixa da tua empresa e com o teu preço. Então, quanto mais você colocar o teu salário desejado aqui, mais você tem que aumentar o teu preço. Quanto maior for o teu salário, mais tem que ser o teu preço. E isso é uma coisa que acontece com muitos fisioterapeutas domiciliares. Eles falam assim, cara, eu preciso subir meu preço. Por que você precisa subir teu preço? Porque está faltando dinheiro. Quanto você está gastando por mês na tua vida? Eu estou gastando 8 mil reais. Porque lembra que eu falei na aula passada
que a gente se acostuma muito facilmente com o bem bom. Você começa a ganhar bem, você gasta bem. Você começa a comprar umas camisas melhor, você começa a comprar uns relógios melhor, você troca de celular, você começa a comer no sushi melhor em vez do sushi mais barato. Você já não come o mesmo lanche que você comia antes. Você já não come mais carne moída de terceira, você já começa a querer comer colchão mole, patinho. Às vezes até um filé mignon, uma picanha. Vai chamar os amigos. Não, deixa que eu pago. Começa a mudar os teus hábitos de vida. Essa é a vida adulta, gente. Faz parte. Só que você precisa lembrar que você tem um salário. Então você tem que viver com o teu salário. É isso, é assim com todo mundo. A gente vive com salário. Por mais que você seja o dono da empresa, você precisa pensar na empresa como uma empresa. Qual é o teu salário? É 8 mil reais. Tá sobrando alguma coisa para a empresa? Então beleza. Então olha que interessante isso. Na hora de definir o preço do teu atendimento, você vai levar em consideração a carga horária de trabalho, a duração do atendimento, o salário desejado, que de novo, você pode querer ganhar 10 mil reais, mas precisa pensar em todos esses aspectos que eu falei para você. Quanto um profissional igual você ganharia? Quanto a tua empresa consegue colocar de caixa para pagar o teu salário? E quanto maior for o teu salário, maior é o preço do teu atendimento. É normal isso. Então, às vezes, não é que você tem que subir o preço do teu atendimento. Às vezes, por exemplo, acontece, isso já aconteceu em algumas situações com alguns mentorados. Às vezes o aluno quer subir o preço 2 ou às vezes 3 vezes em um ano. Quer fazer 3 reajustes de preço. Começa com o preço, sobe o preço, ainda não tá dando certo, precisa subir de novo. Aí sobe de novo. Aí depois sobe de novo. Por quê? Não é porque ele precisa subir o preço, é porque o custo de vida dele está aumentando, ele está gastando mais. E aí ele sente a necessidade de cobrar mais pelo teu serviço. E às vezes não é a hora de fazer o reajuste ainda. Então, na verdade, o que você precisa fazer? Diminuir os custos do teu serviço, da tua vida pessoal, diminuir. Às vezes tem que enxugar, gente. Agora no começo do ano, eu estava conversando com um amigo ultimamente, até no Instagram aqui, e eu mesmo estava fazendo isso, a gente deu uma enxugada em algumas coisas. Tiramos o Google Play, mudamos o plano do celular, a gente pagava plano de R$ 99. Pô, trocamos o plano, abaixamos para um plano que está entregando a mesma coisa que a gente precisava por R$ 49,90. Ou seja, só pelo hábito, é costume, gente. A gente vai caindo no costume, começa a ganhar bem e vai se acostumando com isso. Então a gente trocou o plano de celular, a gente pagava os dois juntos, dava R$ 170. A gente trocou os dois, foi para 100. Então economizamos R$ 70 só por trocar de operadora. Aí vai lá, diminui a conta de luz um pouco, segura um pouco mais. Não liga o ar todo dia, já diminui a conta de luz um pouco. Aí você consegue começar a achar um salário que se encaixa. É difícil? É difícil. Mas a vida precisa disso para que a tua empresa cresça. Não dá para comer no iFood todos os dias, porque senão você precisa subir o teu preço lá na lua e o teu concorrente, que às vezes entrega um trabalho também tão bom como o teu, vai conseguir pegar uma fatia do teu mercado que você não está conseguindo entregar. Então, de novo, não importa quanto você ganha, gente, importa quanto você gasta. Se você quer manter um padrão de vida de R$ 20 mil, você precisa estar ganhando R$ 50 mil para conseguir fazer isso. Para ter gordura, tá bom? Então, se liga nisso. Vocês vão pensar no preço, mas também pensem no quanto vocês estão gastando por mês, quanto você pode minimizar isso para conseguir ter um salário compatível com o que você precisa para viver, tá bom? Aí você tem a margem de lucro, né? E a margem de lucro ela está diretamente ligada ao que você quer construir para a tua profissão, para a tua carreira, para a tua vida, para tudo isso que você deseja. Então, assim, o salário, ele pode estar dentro do salário já vinculado aos teus planos pessoais. A construção da tua casa, a construção do teu carro. Quem vai pagar isso é você, pessoa. Não a empresa vai pagar isso, é você, pessoa. Então, no teu salário, já deveria estar pensando sobre isso. Mas também pode estar disso dentro da margem de lucro. Então, porque no final das contas, se tua empresa te der bastante dinheiro, no final de 6 meses, você viveu o teu salário, mas lá no caixa da tua empresa fez R$ 40 mil. Tá lá, R$ 40 mil guardado, que é a margem de lucro que você atingiu. Então, você vai pegar esses R$ 40 mil
que não está sendo utilizado para a empresa, vai tirar a tua margem, a tua porcentagem de lucro, vai fazer a distribuição do lucro, vai deixar a reserva de emergência para o teu atendimento domiciliar, que é a manutenção da tua empresa por 6 meses a 1 ano, vai deixar o caixa para investimento em curso para você, em material novo, em coisas que são necessárias, e aí sim você vai continuar construindo mais margem de lucro. Certo? Então, margem de lucro também precisa ser levado em consideração na hora de precificar. E, por último, e não menos importante, para a gente não se estender demais e conseguir ir para a forma prática de analisar isso, a gente tem que falar sobre as individualidades das despesas fixas e variáveis. E aí isso é bem compatível com coisas que eu estou falando para vocês no Instagram e nos stories todos os dias. Gente, anota tudo que você gasta. Tá fazendo atendimento domiciliar? Abasteceu o carro? Anota. Trocou óleo? Anota. Comprou uma bala no horário de trabalho? Anota. Pagou com o teu salário? Aí você não precisa anotar como uma despesa. Você quer lançar como uma despesa da empresa? Você anota. Se fez parte do teu salário pagar a bala, ficou aqui no teu salário. Tá tudo certo. Mesmo assim, anota, dizendo que você pagou com o teu salário. Precisou fazer alguma coisa? Anota. Então todas as despesas precisam ser anotadas. É por isso que vocês precisam ter um sistema de gestão financeira. Ou vocês anotam no Excel, ou vocês anotam em papel e caneta, que hoje em dia para mim é um absurdo você fazer isso. Tem aplicativos gratuitos que te permitem isso. Ou então, de novo, você contrata um sistema de gestão financeira. Tem aplicativo no celular que faz isso gratuitamente. Tem um aplicativo que chama Minhas Economias. Se você procurar, ele faz isso gratuitamente para você. Você vai anotando e você começa a entender quanto de gasto tem no seu serviço domiciliar. Mas, gente, não é só esses gastos, porque esses gastos são gastos fixos. Despesas fixas e variáveis. Ou seja, gasolina é uma despesa fixa no atendimento domiciliar. Você vai ter todo mês, então é uma despesa fixa. Você vai ter despesa, troca de óleo todo mês, é uma despesa fixa. Qual outras despesas fixas um profissional domiciliar tem? Contador. Se você é empresa, você vai ter que pagar um contador todos os meses para cuidar do teu negócio. Se você é um autônomo, você também deveria pagar um contador. Ou então você deveria fazer o carnê-leão e mandar para um contador fazer isso. De qualquer forma, você precisa de um contador na maioria das vezes. Ou seja, pensa comigo aqui, vocês só lembraram da gasolina, né? Vocês só lembraram da gasolina. Eu vou falar aqui para vocês algumas despesas fixas que eu tenho de cara, que eu preciso levar em consideração na hora de precificar o meu atendimento domiciliar. Olha só, eu vou ler aqui porque é mais fácil, tá? Eu não vou anotar porque não tem espaço aqui, ó. Olha só, despesas fixas, anuidade do conselho. Tá nas despesas do meu atendimento domiciliar. Eu não preciso estar com o meu registro no Crefito adequado para trabalhar? Então isso faz parte das despesas do meu negócio. Eu preciso pagar anuidade. Quantos de vocês levam em consideração a anuidade no Crefito na hora de fazer a despesa? Vocês pagam lá no começo do ano 470, 500 reais e tiram tudo do teu bolso, do teu salário, seja lá o que for, e esquece que na verdade isso é uma despesa da empresa. Você tem que dividir isso em 12 vezes e levar em consideração R$45 por mês, R$40 por mês. Você vai tirando isso durante mês a mês, no final do ano você não tem problema para pagar isso, certo? Anuidade, outra coisa que a maioria das pessoas esquecem, imposto. Eu sei que vocês não pagam imposto, mas se você não coloca todas as despesas na hora de precificar, o teu preço está errado. O teu negócio vai quebrar. Porque o teu negócio só está dando certo, você só está conseguindo pagar as contas hoje, porque você não tem contador, você não paga imposto, você não tem registro de trabalho, você não é autônomo, você não é empresa. É só por isso que o teu negócio está funcionando. Porque na verdade você não levou isso em consideração na hora de precificar. Você está pagando as tuas contas, o teu salário e está esquecendo de todo o resto. O teu negócio vai quebrar. O teu negócio é ruim. O teu serviço domiciliar... Escuta o que eu estou falando para você. O teu serviço domiciliar é uma mentira. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Uma mentira. Você está brincando de ser empresário. Você está brincando de ser empreendedora. Você está brincando de ser chefe.
O teu negócio é uma mentira. Desculpa estar falando isso para vocês, mas o teu negócio é uma mentira. E eu vou dizer outra coisa para vocês, que o André Pegas falou para mim uma vez. Vou citar ele porque eu gosto de citar as pessoas que me ensinaram, que me aprenderam. Eu acho que isso é uma forma de agradecer as pessoas que nos ajudam a crescer. Tem muitas pessoas que não fazem isso hoje em dia. Então a gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudaram a crescer, que nos ajudaram com conteúdos, que nos trouxeram isso. Então seja grato às pessoas que trouxeram conteúdos que hoje você sabe. Agradeça o conteúdo que eu estou trazendo para você hoje. Porque talvez se você não tivesse falado isso para você, você não teria aprendido essas coisas, tá? E vocês não estão pagando nada para fazer isso. Ele falou assim para mim, cara, você não paga imposto, você é ladrão. Você é ladrão. Se você não paga imposto, você é ladrão. Porque todo mundo tem que pagar imposto. Todo mundo tem que pagar imposto. Aí você pega os teus atendimentos domiciliares, mete no bolso e foda-se o imposto. Nem aí. Ah, o governo me rouba mesmo, eu vou roubar eles também. Você está se igualando a eles. Porque o imposto nasceu para ser pago. Então, ele disse para mim, eu falei, isso é verdade, cara. Se eu estou trabalhando e a única forma de eu ganhar dinheiro é se eu não pago imposto, é se eu burlo o sistema, não, esse não sou eu. Esse não sou eu. Não vai ser assim que o meu serviço vai funcionar. É por isso que vocês têm que cobrar o referencial. É por isso que vocês têm que evoluir, buscar mais. Porque senão, o seu negócio é uma mentira. Porque você não leva em consideração, você tem que pagar contador. Porque quem que vai fazer as notas fiscais para você, de gerar no sistema, a DARF para você pagar, de fazer o teu carnê-leão para você pagar imposto? Você precisa de contador para isso. Por isso você precisa de contador. Eu não sei fazer isso. Você sabe fazer isso? Eu acho que não, né? Então a gente contrata um contador para a gente mandar as notas fiscais para ele, ensinar a gente como é que a gente vai gerar as notas fiscais no site da prefeitura, manda tudo para o contador, até porque se você é empresa, você tem a obrigatoriedade de ter um contador, é obrigado. Se você é autônomo, você não é, mas ainda assim você precisa de um contador para fazer a declaração de imposto de renda, você precisa de um contador. Hoje, para mim, é um absurdo um profissional não ter um contador parceiro para trabalhar. Precisa ter. Qualquer pessoa que vende serviço, que tem um negócio, fisioterapeuta domiciliar, tem que ter um contador. Não existe a possibilidade de não ter. Tem que ter um contador de confiança. Tá? Eu sou a pessoa que mais divulga o trabalho dos contadores. Então não deixe o teu negócio ser mentira. Então se você não paga imposto, tua precificação está errada. Teu negócio vai quebrar, porque você não está levando em consideração isso que você deveria levar em consideração. Então vamos lá. Anuidade, imposto, inflação, 13º. Lembra que eu falei para você que você pode ter 13º? Você tem que colocar o 13º salário aqui. A empresa tem que te pagar o 13º salário. Então aqui, ó, despesa. O teu salário está aqui. É despesa da empresa, salário. As tuas férias, tem que receber férias? Nas férias recebe, um mês de férias. Tem que estar aqui, férias. Férias do Gabriel, tem que estar aqui. Ou seja, se eu não levar em consideração nas despesas as minhas férias, o meu salário, a conta não vai fechar para definir o preço. Não fecha. O que mais? Seguro do carro. Você vai andar com o carro sem seguro? E se der merda? E se bater? E se roubar? Tem que estar aqui. Seguro. Ok? Tem que estar ali. Tudo isso é levado em consideração na hora de precificar. E tem outras coisas, tempo de deslocação, gestão de agenda, tá? E tudo isso é levado em consideração para que o teu negócio não quebre. Para que o teu negócio não quebre, tá? Esse é o pilar necessário para você fazer a precificação. Vou mostrar na prática como é que eu faço para precificar agora? Vou. Em 5 minutos eu vou mostrar, eu estou te prometendo, em 5 minutos, depois que eu expliquei toda a teoria, eu vou te mostrar como é que eu faço para precificar o meu atendimento. Em 5 minutos. Mas, de novo, eu levo em consideração carga horária de trabalho, duração do atendimento, salário desejado, margem de lucro e as despesas num consenso, num pretexto geral. Não é somente uma despesa, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que eu faço para precificar agora, tá? Olha só, segura aí. Eu vou mudar aqui a tela para mim conseguir mostrar para vocês melhor. Deixa eu abrir aqui a minha ferramenta de precificação. Um minuto.
E aí a gente segue o baile para mostrar para vocês como é que funciona. Aqui. Só um minuto, já vou mostrar. Segurem aí. Não se desesperem, tá bom? Vai dar tudo certo, sempre dá tudo certo, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. 5 minutinhos, levando em consideração o que estava no quadro que eu expliquei para você passo a passo. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para fazer a precificação dos nossos serviços agora. Tá bom? Segura aí. Quem sabe faz ao vivo. Já ouviram falar disso? Que é assim. Quem sabe faz ao vivo. Ainda não tem o melhor ambiente ainda para me organizar nisso. Seria bom se a gente conseguisse só trocar aqui a câmera. Mas a gente fez uma adaptação hoje para a aula aí, para que fosse melhor a experiência de vocês. Certo? Olha aí. 5 minutinhos a gente vai. Fiquem comigo que vai dar tudo certo. Aí. Agora deixa eu ver aqui. Show. Aí. Olha só. Essa, eu acho que todo mundo vai conseguir ver, é a minha tabela de precificação que é disponibilizada para todos os meus alunos das minhas... Aí, ó, o pessoal do Shopping Pro Physio, aí, ó, agradecendo aí a aula. Obrigado, tá? Show de bola, que bom que você gostou. Essa aqui é a tabela que nós utilizamos. Eu vou dar um zoom para ficar melhor para você. Todos os meus alunos têm acesso a essa tabela, ou seja, do Saúde 5 Estrelas, ou do Fisioterapia Domiciliar Master. Ou seja, se você entrar no Fisioterapia Domiciliar Master, você vai ter acesso a essa tabela. E aí, olha só como é tudo compatível aquilo que eu falei para vocês durante a explicação. Dá para fazer no papel e caneta, é isso, Gabriel? Dá, claro que dá. Claro que dá. Para mim é mais fácil fazer por aqui, mas dá para fazer. Olha só, bem simples. Carga horária desejada. Qual é a minha carga horária desejada? Quanto eu quero trabalhar? Lembra que eu falei para vocês que eu queria trabalhar 20 horas semanais? Então tá lá, 20 horas. É a carga horária desejada semanal. Aqui eu vou colocar o meu salário mensal desejado. Lembra que eu falei para vocês que o meu salário hoje na minha empresa é R$5.000. E aí, vocês, de novo, vocês podem querer ganhar R$10.000. Eu já estou falando para vocês que esse aqui é um salário alto. A empresa, para pagar um salário de R$5.000, ela precisa estar faturando muito bem, tá? Então, às vezes não é esse o salário que você vai conseguir trazer. Aí você vem para cá e aqui você coloca aqui, ó, tempo de atendimento. O meu atendimento tem duração de 1 hora. Lembra que eu falei para vocês que o meu atendimento ele tem duração de 40 minutos, mais 20 minutos de deslocação? Então eu já coloco aqui 1 hora. 1 hora. Ou seja, para mim atingir a minha carga horária desejada, eu farei, no caso, 20 atendimentos. A gente já falou sobre isso. Para mim é muito fácil isso, porque eu já organizei o meu salário, meu trabalho, para ser fácil fazer isso. Então ele já está me dizendo aqui, olha que interessante, ó, que se eu trabalhar 20 horas semanais, o tempo de duração de 1 hora, isso me diz que eu vou conseguir aproximadamente realizar 80 atendimentos, aproximadamente, tá? Porque às vezes 4 semanas. Existem alguns meses que tem um pouquinho mais, às vezes algum menos que precisa um pouquinho menos, mas essa pequena variação, ela é quase irrelevante. Se você quiser ajustar, você pode colocar um pouco mais aqui, então, por exemplo, 4,5, um exemplo, aí, vai te permitir 9 semanas. Você quer jogar para baixo? Dá para jogar para baixo. 3,7, por exemplo, dá para fazer. Eu deixo 4 aqui que já dá para me entender. 4 semanas, que é o que mais ou menos dá no mês. 28 dias. Ou seja, se eu estou levando em consideração que nós temos 28 dias, eu já estou levando em consideração menos do que é o necessário. Ou seja, se entrar mais, que bom. O que não pode entrar menos, de acordo? Então tá tranquilo aqui para a gente ter uma noção de preço a ser cobrado. Aqui eu deixei, para vocês terem uma ideia, ó, 10% de imposto. Mas eu estou pagando menos do que isso. Eu estou pagando 7% de imposto. Mas eu deixei 10%. Você tem que saber, e isso é importante, quanto de imposto você paga por cada atendimento. Por isso, meus queridos, deixa eu voltar aqui para falar com vocês.
Por isso, opa, não gostei dessa câmera aqui, vou voltar para lá. Por isso que vocês têm que ter um contador e conhecer as despesas do seu negócio. Uma das despesas mais importantes é quanto você paga de imposto. Gabriel, eu não pago imposto. Lembra que eu falei para você? Teu negócio é uma mentira. Você está sonegando imposto, é só por isso que você consegue ganhar dinheiro. Você precisa mudar isso, queridão. Você precisa mudar isso. Eu não estou falando para te deixar mal, para te deixar triste. Eu também tive um tempo que eu ignorei essas coisas. Eu não tinha conhecimento e eu também achava que isso não era relevante. Eu te entendo. Mas eu não posso passar a mão na tua cabeça e dizer, tá tudo bem, lindo, tá tudo bem, continue assim pro resto da sua vida. Eu preciso, como teu professor, dizer para você que você precisa mudar isso. Aqui eu vou deixar 7% para ficar mais fácil o exemplo. Aí, gente, beleza. Definir carga horária de trabalho, valor de salário desejado, definir aqui o tempo do meu atendimento. Já sei que eu vou conseguir realizar 20 atendimentos que são compatíveis com a minha carga horária que eu mesmo pré-estabeleci. Agora eu vou colocar as despesas. Quais são as despesas? Aí eu vou colocar lá. Como é que você sabe quanto você gasta de gasolina por mês? Eu anoto. Lembra que eu falei para vocês? Eu anoto. Você pode fazer uma média, mas... eu gasto 800, 850. Você pode fazer uma média dos seus últimos 6 meses, mas eu geralmente anoto, tá? Eu anoto. Porque quando a minha agenda tá cheia, eu gasto muito mais combustível do que eu gastava antes. Então, até por isso que eu preciso anotar. Então, hoje eu gasto de combustível por mês em torno de R$940. Vou colocar aqui 950 para arredondar. Aí vai lá a questão, anuidade, crefito. Tem que colocar tudo isso, gente. R$45 por mês. Então, eu tô desejando, eu tô elaborando um preço para o que eu preciso atingir no mês para ter as minhas metas. Então, tá lá. Aí eu vou colocar todas as outras coisas que eu já tinha citado para vocês que é importante. Deixa eu colar aqui para não falar besteira. Olha lá, 13º, vai aqui. 13º, eu quero 5 mil de 13º, vamos supor. Que é mais um salário. Então eu tenho que colocar lá, vai dar 460 por mês. Férias. Quanto mais coisa eu quero, mais vai ser mais caro o preço do meu atendimento. Tá lá, férias. Aí o que mais que eu quero? Tem que pagar as outras despesas. Vamos lá. Seguro do carro. Seguro do carro. Quanto é o seguro do carro por mês? O meu carro estava pagando 120 ultimamente. O que mais? Aí você vai adicionando tudo aqui, ó. Gastos com carro. Pode ser pneu, pode ser alguma coisa. Vou colocar lá. R$130. Aí eu vou colocar a margem de lucro, só para a gente entender o exemplo aqui. Eu quero que a minha margem de lucro seja de R$3.000 por mês no meu negócio. Um exemplo. Não é bem assim que faz a margem de lucro, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia. R$3.000. Salário já vai. Salário, R$5.000. Opa. Salário do profissional. Aí. Um exemplo, tá aqui. Aí vamos puxar aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, deu todas as minhas despesas contabilizadas. Ou seja, olha que interessante isso. Muitos de vocês desejam isso, mas vocês não percebem isso. Ou seja, para o meu negócio pagar a gasolina do carro, a anuidade do crefito, 13º, férias do profissional, seguro do carro, gastos com o carro, margem de lucro, para ter lucro para o negócio e o salário do fisioterapeuta e do salário desejado, essa empresa ela precisa faturar, ela tem de despesa R$10.300, ou seja, você tem que conseguir R$10.300. Aqui eu deixei a alimentação também, ó. Tem a alimentação do profissional, 200 de alimentação por mês. Aqui, ó. Então ele tem que faturar R$10.300. Parece simples, mas isso aqui é o que vocês desejam. E eu estou esquecendo um monte de coisa aqui, ó. Contador, 360. Eu pago 360 de contador. INSS. Eu estou pagando 220 de INSS hoje em dia. Eu acho que é isso. Fechou. É mais ou menos isso. Aí a Fê perguntou, esses valores são diários ou mensais? Isso aqui é o valor mensal. Quanto que eu gasto por mês?
Quanto eu gasto de salário por mês? Quanto é a minha margem de lucro por mês? Qual é o gasto com o carro? Em média, um mês, quando faz a média no ano, 130 por mês. Anuidade do Crefito por mês, 45. É R$500, você divide por 12, vai colocar o valor aqui. Olha como o valor vai subindo, né? A gente vai colocando tudo. Aí tem mais o que? Marketing. Eu devia ter preenchido a minha tabela bem verdadeira aqui, ó. R$600 de marketing por mês. Então é isso. Aí a tabela, de acordo com o valor que eu pago de imposto, sobre cada atendimento, sobre o valor desejado de salário, sobre o número de atendimentos que eu posso realizar, ele vai me dar uma margem, de preço que eu posso cobrar de acordo com a ocupação da minha agenda. Ou seja, se a minha agenda estiver 100% ocupada, eu fizer os 80 atendimentos, para pagar tudo isso que eu estou pagando aqui, eu deveria cobrar R$221 pelos meus atendimentos, para conseguir fazer com que o meu negócio pague tudo isso que eu estou querendo aqui. IPVA do carro, lá o Rodrigão tá lembrando, olha o tanto de coisa que tem. Se você for colocando tudo aqui na ponta do lápis, gente, isso aqui vai crescendo. Aí, se a minha agenda não estiver 100% ocupada, que isso é bem difícil, se ela tiver 80% ocupada, eu vou conseguir fazer 64 atendimentos apenas. Então eu deveria cobrar R$276 por cada atendimento, para conseguir atingir tudo aquilo que eu quero, trabalhando somente 20 horas por semana. Ou seja, a tabela, ela te traz para a realidade. Se você quer tudo isso aqui, o teu preço precisa subir. Se você não consegue cobrar esse preço, você precisa diminuir as suas despesas ou aumentar a sua carga horária de trabalho. Basicamente isso, ou diminuir o tempo do teu atendimento para você conseguir atender mais pacientes. A tabela vai te dar um norte para você conseguir fazer isso. Repara, por exemplo, se o meu salário diminuir para R$3.500, o preço do meu atendimento diminui para R$200. E aí a gente vai conseguir um preço mais compatível com o nosso negócio. Tá? Essa tabela, ela está disponível para todos os alunos dos meus cursos. Todos os alunos do meu curso têm acesso a essa tabela de precificação, onde você vai colocando os dados de acordo com as suas necessidades, com as suas informações, e você vai conseguindo perceber que se você quiser ter tudo aquilo que você deseja para o teu negócio, ou você cobra mais caro, ou vocês fazem o que a maioria dos fisioterapeutas domiciliares fazem, que é diminuir as despesas que são essenciais. Não paga imposto, não paga autônomo, não paga empresa, não paga contador, não paga um monte de coisa que o teu negócio precisa. É por isso que o meu atendimento ele precisa custar R$150. Ele precisa custar. E vocês perceberam nesse exemplo que o meu atendimento deveria ser maior pelo salário que eu tenho e por tudo aquilo que eu desejo para minha carreira. O meu salário, a minha empresa, eu deveria estar cobrando mais para conseguir dar conta disso. E eu só consigo fazer isso porque eu tenho os cursos online. Então, nos cursos online, o meu salário é R$5.000 para os dois. Então, a empresa de curso tem um negócio, a empresa de domiciliar tem outros, e eu recebo um salário dos dois, que é R$5.000. Ou seja, o meu salário de R$5.000 não é só por ser fisioterapeuta. O meu salário de R$5.000 é por ser fisioterapeuta e é por ser também professor de cursos online. Então, gente, se você faz menos e ganha mais salário do que eu, o teu negócio vai quebrar. Ou o teu negócio não vai crescer, que é o mais importante. O negócio precisa crescer, ele precisa fazer caixa para você conseguir contratar mais pessoas, para você conseguir ter segurança para a tua família, para você conseguir tirar férias. Quantos fisioterapeutas domiciliares não tiram férias? Quantos fisioterapeutas domiciliares não têm 13º? Isso é um absurdo. Vocês não podem tirar férias porque vocês não vão receber dinheiro. Teu negócio quebra. Eu fiquei assim por 3 anos, gente. E eu só consegui ajustar isso quando eu melhorei o preço do meu atendimento. E comecei a entender que se eu não levo em consideração tudo isso, eu não consigo. Aí você fala, pô, mas com 60 eu vivo. Não vive, gente. Não vive. Se você fizer esse cálculo de precificação que eu ensinei para vocês na live de hoje,
vocês percebem que não dá para cobrar R$ 50 no atendimento domiciliar. Você viu? O pessoal foi lembrando ali, ó, IPVA. Cara, você vai lembrando de um monte de coisa. Eu não coloquei aqui depreciação de automóvel. Gente, eu não coloquei um monte de coisa aqui que deveria estar nas despesas. Ah, Gabriel, mas é assim, gente. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. É dessa forma que você vai entender que ou você melhora o teu serviço, você começa a entregar mais para os teus clientes e cobra o valor justo, ou então você não vai crescer. Gabriel, foi sempre assim para você? Não, não foi sempre assim. Eu comecei cobrando bem menos, sobrava uma graninha lá, eu gastava tudo, aí não pagava os impostos, todos os impostos que deveria pagar, aí não tinha o registro de trabalho, ia ignorando um monte de coisa, não pagava seguro de carro, não tirava férias, e aí eu percebi que ao longo do tempo eu não ia me manter, não ia dar. É por isso que a gente tem muitos profissionais com 5, 8, 10, 15 anos de formado frustrados, dizendo, eu ganho R$ 5.000, mas eu estou frustrado. Eu ganhei R$ 3.000, mas eu estou frustrado. Porque não tem essa visão de precificação e de gestão de negócio. Então você pode ganhar quanto você quiser. Você vai quebrar. Você vai voltar. E o teu negócio, ele está sujeito a, em algum momento, ir para o buraco. Né? Quantos fisioterapeutas domiciliares durante a pandemia entraram em desespero? Aqui na nossa empresa a gente ficou 45 dias sem trabalhar e sem nenhuma preocupação, porque a gente tinha uma reserva de emergência. A gente sempre pensou nisso, né? A gente sempre se organizou dessa forma. Então a galera começa a pegar o faturamento da tua empresa domiciliar, coloca tudo no bolso, e aí basicamente quando acontece um problema como esse, não tem o que fazer, porque ele achava que o faturamento dele era o salário dele. Então ele começa a fazer o financiamento de uma casa. Eu ganho R$ 10.000, vou fazer um financiamento de uma casa, vou financiar um carro, vou colocar meu filho numa escola melhor, quando na verdade esse não era o teu salário. Esse não é o teu salário. Esse é o principal problema. Gente, essa tabela, que ela é bem facilitadora, como vocês perceberam, ela é disponibilizada para os meus alunos, tá? Vocês conseguem fazer a precificação de vocês com papel e caneta, dá para fazer. Calcula todas as despesas, coloca tudo lá no lápis, coloca todas as despesas e veja quantos atendimentos você consegue fazer por semana. Consigo fazer 40 atendimentos por semana. E aí você vai ter que fazer o cálculo para chegar na precificação. Ou então você pode entrar em um dos nossos cursos. De novo, nós abriremos vagas para o Fisioterapia Domiciliar segunda-feira, depois do mini curso Fisioterapia Domiciliar na Prática, tá bom? E aí, se você entrar no Fisioterapia Domiciliar Master, além de aulas assim como essa lá dentro da escola, você também vai ter acesso à tabela de precificação, tá bom? Essa é uma tabela exclusiva para os alunos, mas não ignorem o fato de eu não estar dando a tabela para vocês ignorarem todo o conhecimento que vocês receberam aqui, tá bom? Não ignorem isso, não é porque eu não dei a tabela para vocês que eu não sou bonzinho. Eu já dei muito conhecimento, muito conteúdo aprofundado, e que vocês precisam de muito mais, já tem muito mais do que vocês precisam para definir o preço do seu atendimento e entender que é por isso que vocês precisam cobrar o referencial, porque senão vocês não conseguem ter qualidade de vida. A conversa de cobrar o referencial é uma outra conversa, tá? É uma outra aula, é um outro assunto, é um outro problema, tá? Realmente não é fácil. Eu demorei quase 4 anos para conseguir cobrar o referencial dentro da minha cidade. Hoje a minha agenda é cheia cobrando referencial, mas não foi para hoje, não foi de hoje isso, levou tempo para conseguir fazer isso. Então eu tenho certeza que talvez você também não esteja conseguindo fazer isso agora e talvez não acredite que isso seja possível. Mas o primeiro ponto para dar certo é você acreditar. Se você não acredita, ninguém vai acreditar para você. Se você não fizer as coisas do jeito certo, não vai. E aí, posso dizer para vocês que nessas despesas aí, eu vou lembrando as coisas, tem curso. Para você investir em curso, tem que estar nas despesas. Se bem que com um salário de R$ 5.000, gente, vocês deveriam conseguir pagar o curso com o teu salário. Não precisava nem a empresa pagar. Porque, de novo, se você tem um custo, um padrão de vida de R$ 5.000, você tem um padrão de vida alto para a população brasileira.
com todo respeito, eu sei que 5 mil reais hoje faz assim, ó, se você piscar. Você pode não acreditar em mim, mas se você pensar que o aluguel da minha casa é R$ 1.200, se você pensar que a escola da minha filha custa R$ 900, eu já gastei R$ 2.000 com imóvel e com a escola da minha filha. Esse mês a minha luz veio R$ 1.000. Então você já coloca aí R$ 3.000 de escola, de aluguel e de luz. Ainda tem alimentação, ainda tem... a conta não fecha. A conta não fecha. Eu entendo, tá? Faz 2 meses que cheguei fácil no 10k, agenda lotada e cobrando a maioria com o valor ideal. Legal. Você percebeu já, Isis, que R$ 10.000 para um atendimento domiciliar, faturamento não é salário. Ou seja, o teu salário não é de R$ 10.000. Certo? Você entendeu isso hoje. E você precisa ajustar a tua precificação para entender se você está cumprindo todas essas questões e se você está tendo um salário compatível com o que a tua empresa precisa para crescer. O teu salário não é R$ 10.000, nem 9, nem 8, nem 7. Para você ter um salário de R$ 7.000, você deveria estar faturando R$ 20.000 no atendimento domiciliar. Aí sim você teria um salário compatível. Se você está faturando R$ 10.000, nunca que o teu salário vai ser de 7, 8 mil reais. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque as despesas, somente as despesas do negócio são muito maiores do que isso, tá? A gente costuma dizer, assim, para quem é mais entendido das coisas, que as despesas para a realização de atendimento domiciliar chegam a aproximadamente R$ 50. Para vocês terem uma média aí, tá? De todas essas despesas que eu coloquei ali, elas chegam entre 50 a 60 reais. 50 a 60 reais. Ou seja, se você cobra 70 reais para o teu atendimento domiciliar, você tá pagando para trabalhar. É basicamente isso. Se o teu atendimento custa 70 reais, você está pagando para trabalhar. Aí você fala assim, Gabriel, mentira! Mentira sua! Não tô porque tá sobrando dinheiro, eu tô comendo sushi toda semana. Tá, você pode estar fazendo isso, mas você está ignorando todas essas outras questões. Você não está pagando 13º para você, você não está pagando férias para você, você não está pagando os impostos devidos, você não está pagando contador, você está ignorando todo esse outro resto. Você está pegando o dinheiro, colocando no teu bolso, aí sim com 70 reais realmente você consegue viver bem. Agora, se você for fazer as coisas do jeito certo, parar de viver uma mentira, começar a viver a vida adulta de empresário, de gestor, de alguém que tem uma empresa de atendimentos domiciliares e que vai crescer, aí sim você precisa pensar de forma diferente, tá bom? Queria saber se vocês têm algumas perguntas. Pelo que eu percebi, vocês gostaram dessa live e eu fico bastante feliz que vocês tenham gostado dessa live. Foi boa, né? Eu acho que foi um tema bem leve. A gente ficou por volta de 1 hora e 20 minutos conversando. Acho que foi bem simples de entender sobre precificação. Eu diria talvez que essa aula é tão boa quanto a aula que tem dentro do Fisioterapia Domiciliar Master. Então, provavelmente eu vou regravar a aula do Fisioterapia Domiciliar Master, ajustando alguns conteúdos que a gente tem aqui para melhorar a aula que tem dentro lá da formação. Mas lá dentro da formação nós temos uma aula de precificação bem completa também para vocês aprenderem. E fica de novo o convite para vocês estarem no evento de segunda-feira. Na segunda-feira a gente vai ter um mini curso Fisioterapia Domiciliar na Prática, onde na prática eu vou mostrar um pouco mais sobre como você pode ter um serviço domiciliar de referência. Essa live vai ficar gravada, mas ela vai ficar disponível só para quem é aluno, para quem está dentro do grupo oficial. Então, se você não está dentro do grupo oficial do Telegram ainda, entra lá, o link está na biografia. E para você fazer inscrição no mini curso, também está na biografia. Então, você vai clicar no final da live, vai clicar aqui e vai fazer a sua inscrição e vai entrar no grupo oficial do Telegram, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer para vocês vocês podem tirar um print para mim? Para mim, essa é uma das formas de vocês agradecerem esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Então, se vocês gostaram realmente, como vocês estão dizendo, se vocês realmente estão dizendo que esse conteúdo foi algo que vocês não aprenderam na faculdade, que foi um conteúdo que te trouxe muito conhecimento e que te ajudou de alguma forma a ver o seu negócio do atendimento domiciliar de uma forma diferente, uma das formas que eu peço para você de você externar essa gratidão é você de tirar um print, me marcar lá e contar um pouquinho mais nos seus stories o que você achou dessa live, tá bom? Então eu vou fazer a pose agora
para vocês tirarem a foto e a gente marcar, tá bom? E a gente fazer essa repostagem nos stories. Show! Legal, obrigado. Feliz que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu ler as mensagens que o pessoal mandou. Como sempre, arrasando, Gabriel na mentoria pega na mão do profissional. A Ju fez parte do nosso programa de mentoria e eu tenho muita alegria em ver os resultados que ela conquistou. Tem muitos resultados a serem construídos ainda, mas é muito bom ver os nossos alunos buscando conhecimento, buscando aplicar na prática, melhorando seus resultados na sua vida e conseguindo ter aquilo que eles desejam. Parabéns aí, Ju. Sucesso. Colei grau semana passada e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre precificação no atendimento domiciliar. Legal, conteúdo exclusivo para vocês, Mari. Feliz que você tenha gostado. Muito obrigado. Amanda, parabéns. Obrigado, Amanda. Obrigado, Ana, pela presença. Obrigado, Fisioterapia em Movimento. Não tem o nome na bio. É importante colocar o nome na bio, gente, para a gente conseguir reconhecer as pessoas. Nossa, live incrível. Obrigado. Com certeza entregou muito mais que a graduação. Vocês deviam me convidar para dar aula nas faculdades. Para falar sobre essas coisas na faculdade. Quem sabe? É um projeto que eu tenho aí no longo prazo. Quem sabe? Como posso ter essa tabela? Bom, já falei sobre isso. Ensinamento de muito valor. Agora eu entendi. Quando você falou 13º, tu falou 5 mil, mas colocou o valor dividido por 12. Isso, é isso aí. É isso aí. Tá? 5 mil era o salário, tá? Porque a gente desejou um salário de 5 mil, lembra? Não, daí dividir por 12. O salário é por mês, né? Melhor explicação de gestão. Legal. Obrigado, Luísa. Se inscreve no evento de segunda-feira. Esses valores são diários ou mensais? Mensais. Tabelinha easy. Com a tabelinha você preenche ali e já era. Aula que deveria ser dada na graduação. Aula importantíssima. Show. Verdade, sou aluno do Saúde 5 Estrelas e hoje tenho o meu contador como autônomo. Parabéns, Jaqueline. Passo importantíssimo, tá? Passo importantíssimo. É uma das coisas que a gente bate muito na tecla dos nossos treinamentos dentro do Saúde 5 Estrelas. Vocês não sabem disso, mas dentro do Fisioterapia Domiciliar Master tem um módulo inteiro com contador, com Ítalo. São 7 aulas com um contador explicando exatamente sobre todas essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês não dizerem que eu sou mentiroso. Olha só, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha só, o pessoal que tá aqui. Essa aula é só do Fisioterapia Domiciliar Master. É um módulo que o Ítalo gravou exclusivo falando sobre a fisioterapia domiciliar. Muito legal ficou muito legal. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui, ó, contador. Olha só. Então, quem entrar no Fisioterapia Domiciliar Master lá na segunda-feira, olha só, que legal. Além dos 10 módulos que tem disponível no curso, aqui, ó, são 10 módulos disponíveis, tá vendo? Ó, tem o módulo sobre boas-vindas, fisioterapeuta empreendedor, construindo o serviço domiciliar master, materiais, gestão de agenda, ferramenta de gestão de agenda, primeiro contato com o cliente, fornecendo atendimento de qualidade, fidelização dos clientes, documentos necessários, assessoria jurídica, que é uma aula com a advogada, explicando sobre vários assuntos importantes. E aí tem o módulo com o contador Ítalo, olha só que tem 7 aulas. Aí ele fala como abrir um serviço domiciliar, você vai ser autônomo, você vai ser empresa, você vai ser MEI, diferença entre autônomo e empresa, qual escolher, recibo e nota fiscal, como gerar para os teus clientes, imposto de renda, carnê-leão e INSS, importância do contador e organização contábil. Aí o Ítalo, na aula dele, ele explica ali, ó, tudo certinho. Ó. Somos especialistas na área de saúde e na área de empresas digitais. Então, nessa aula, eu quero trazer para você um pouquinho sobre quais formas de atuação você pode, independente do formato, seja autônomo ou seja empresa. Nós estamos falando de uma atividade regida pelos municípios e pela instituição federal, que é a Receita Federal. E o que isso significa? Isso significa que as respostas que as nossas empresas vão ter que dar, né, perante os órgãos serão majoritariamente sobre quais esses órgãos. Então, o foco de todas as informações que você vai oferecer... Chega. Tá demais já. Tiraram um print, pessoal? Vocês tiraram um print aí, eu agradeço depois se vocês
repostarem lá para mim e externarem a gratidão. Obrigado para todo mundo. Agradeço a presença de vocês. Não se esqueçam de inscrever-se, de fazer a sua inscrição no evento gratuito. Todos os alunos terão acesso ao certificado, beleza? Então façam a sua inscrição. Vejo vocês na quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos ter mais uma live falando sobre fisioterapia domiciliar. E não se esqueçam de entrar no grupo oficial de fisioterapeutas domiciliares do Brasil para você ter acesso à gravação dessa live. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.